Ele não descuidava de nada, ele cuidava de todos os detalhes. Bom, o homem vivia para defender o Brasil. Os relatórios dele são muito bons, estão aqui nos arquivos do Itamaraty. E a pesquisa histórica que ele pôde fazer sobre o Brasil, os documentos que ele conseguiu, que depois o ajudaram a ser um grande advogado do Brasil nas questões de limites. O que o Barão introduziu como matriz e que se manteve sempre foi justamente uma política de defesa dos interesses brasileiros. Vivía en su trabajo y era un solo tema el que tenía él presente a lo largo de toda su vida. Fue una vida extremadamente intensa y extraordinariamente importante para Brasil y para América del Sur. Ele foi um dos maiores heróis da pátria de todos os tempos. O mapa do Brasil, na configuração que a gente hoje conhece, foi desenhado por esse último bandeirante, que incorporou ao solo pátrio quase 1 milhão de quilômetros quadrados sem derramar uma gota de sangue. Para se ter uma ideia da sua dimensão e da sua importância, quando o nosso herói morreu em 1912, houve uma comoção nacional. Até o Carnaval do Rio de Janeiro foi adiado. O centenário de falecimento do Barão do Rio Branco, nosso diplomata maior, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. O jovem Juca Paranhos, essa mistura de aristocrata, intelectual e boêmio, viveu no Rio de Janeiro até os seus 30 anos, quando, por conta de um casamento escandaloso para os parâmetros da época, foi ser cônsul do Brasil na Europa. Ele só volta para cá em 1902, já um senhor de respeito, o Barão do Rio Branco, 57 anos, e conhecidíssimo, festejadíssimo por tudo que tinha feito pelo Brasil. Isso aqui onde nós estamos era um canteiro de obras. O Teatro Municipal estava sendo construído. A Avenida Central só iria ser inaugurada em 1905. O Barão passeava nela e era aclamado pelos populares. Viva o Barão, viva o Barão, viva o Barão. Ele adorava. Essa avenida é a Avenida do Barão, Avenida Rio Branco. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1845. Era filho de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco. O embaixador Manuel Gomes Pereira é o responsável pelas comemorações do centenário da morte do Barão do Rio Branco. Prazer, embaixador. O prazer é meu, doutora. Ministro, o que exatamente nós estamos comemorando? Bom, em 2012, nós estamos comemorando o centenário da morte do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco é o patrono da diplomacia brasileira. O Itamaraty é conhecido como a Casa de Rio Branco. O que quer dizer isso? Ele talvez tenha sido o maior diplomata que o Brasil produziu na sua vida independente, no seu período independente. Ele foi o consolidador, foi o finalizador, o Deus Terminus, como chamou Rui Barbosa, das nossas fronteiras. Ele negociou a todas as fronteiras do que havia necessidade de negociação do período colonial, e eu falo aí das fronteiras com a Argentina, do ajuste da fronteira com o Uruguai, do ajuste com a Bolívia, pelo qual nós incorporamos o Acre, e o ajuste da fronteira com a Guiana Francesa, pela qual nós incorporamos uma parte do Amapá e a parte norte do hoje estado do Pará. O William Gonçalves é professor de Relações Internacionais
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e historiador. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tudo certinho? tudo muito bem. Professor, impressiona como o Rio Branco desenhou o mapa do Brasil atual sem grandes atritos, né? Como é que habilidade era essa? Fala um pouco desse grande conciliador que foi o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco pode-se dizer que foi criado num berço diplomático. Seu pai foi um grande diplomata, um grande negociador do Brasil. De modo que, desde muito cedo, muito jovem, menino ainda, ele tomou conhecimento, ele travou contato com grandes, importantes questões das relações exteriores do Brasil, como a questão do Rio da Prata. Em 1869, Barão do Rio Branco acompanhou o pai, o Visconde do Rio Branco, numa viagem ao Rio da Prata e ao Paraguai como secretário da missão especial. Nos 2 anos seguintes, participou das negociações de paz entre os aliados e o Paraguai. Jorge Castro é argentino, é professor de Relações Internacionais. Oi, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Jorge, qual é a relação do Barão do Rio Branco com a Argentina? Desde el comienzo mismo de su carrera diplomática, él es el secretario privado de su padre, el Vizconde de Río Branco, que era el representante del imperio en las negociaciones con la Argentina por la puja fundamental geopolítica que tenía Brasil en ese momento, que era precisamente la disputa por la hegemonía en la cuenca del Río de la Plata. De modo que desde su primera juventud, el primer país con el que él toma contacto y conocimiento directo es con respecto a la Argentina. Aí, já adulto, ele acompanhou de perto, em loco, as negociações diplomáticas, viu como o pai fazia, como o pai procedia, né? Então, essa admiração é marcante e ele conheceu, portanto, a maneira como a diplomacia de alto nível era realizada. Barão do Rio Branco começou na carreira política como promotor e deputado ainda no Império. Foi cônsul-geral em Liverpool a partir de 1876, foi ministro na Alemanha em 1900 e assumiu o Ministério das Relações Exteriores de 3 de dezembro de 1902 até a sua morte em 1912. Por que razão o Rio Branco vai para a Europa? Ele conheceu uma jovem belga, Maria Stevens. Uma atriz, né? Uma atriz, cantora, uma moça belga e, enfim... Numa época ela... que ser atriz e cantora, sim, claro, era uma... Teve um filho com ela. Antes de ter o filho, ela voltou para a Europa e ele, quando soube que ela teve o filho, que foi o Raul do Rio Branco, ele foi para ter com ela. Ele a instalou na França com os filhos e ele ia a Liverpool. E ele vinha muito de Liverpool a Paris para ver a mulher e para fazer pesquisas. E ele sempre pedia autorização. Nós não podemos sair de posto sem autorização de chefe. Então, muitas vezes ele saía, mas o tempo passava um pouco mais. Então, disse que ele foi o inventor daquela frase, quando encontrava com um colega: cheguei hoje e volto amanhã. E passou a vida toda com ela, né? Formalizou a união já tardiamente, quando os filhos já estavam todos criados. Aos 31 anos, o Barão do Rio Branco foi designado para ser o cônsul brasileiro em Liverpool, na Inglaterra. Seu trabalho consistia em registrar entradas e saídas dos navios que faziam comércio com o Brasil. Durante 26 anos, ele morou na Europa. Una figura se imponía en todos lados. Pero al mismo tiempo un hecho interesante a tomar en cuenta respecto a la personalidad de Río Branco es que él al mismo tiempo era muy directo. Siempre hablaba sobre las realidades, nunca sobre las intenciones, los estados espirituales, los estados de ánimo. Y por eso su trato probablemente aprendido en el puerto de Liverpool y después viendo de cerca lo que era la potencia industrial alemana, el mundo de las realidades, de la objetividad.
Em 1889, enquanto o Barão do Rio Branco estava na Europa, foi proclamada a República no Brasil. 13 anos depois, em 1902, o barão foi chamado pelo governo republicano para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Ele tinha 57 anos. Jorge, o Barão do Rio Branco é monarquista. Ele passa do Império para a República numa boa? Así es, porque para él era monárquico efectivamente, pero lo principal para él no era el régimen político, sino el Estado brasileño. Ficou muito desgostoso com a proclamação da República. Tinha ligações muito fortes com Dom Pedro II e com a princesa Isabel. Nunca deixou de assisti-los no exterior. Nunca negou o seu vínculo com a monarquia. Porém, quando é convidado a tornar-se ministro das Relações Exteriores da República Brasileira, não é, ele afirma, né, categoricamente que a questão não era monarquia ou república, a questão era o Estado brasileiro. Por eso, con toda naturalidad, pasa de servir al imperio a servir a la república. Ô Vera, o barão, depois que ele ficou viúvo, ele passou a morar ao lado da mesa de trabalho, aqui, ao lado no Palácio de Itamaraty. Ele nasceu aqui perto também. Ele nasceu na rua 20 de Abril, que aliás chama 20 de Abril porque é o dia do aniversário do barão. Numa casa que ainda existe e que é a atual Escola de Teatro Martins Pena. E hoje é aqui, ó, ele ilustra aqui essa moedinha de 50 centavos. Nossa, Anselmo, ele já foi mais do que isso. Ele já foi um barão, né? Na verdade, ele durante muito tempo, ele ilustrava aquela moeda, aquela cédula de 1000 cruzeiros, não é isso? Isso. E que era conhecida popularmente como um barão. Então as pessoas diziam, um barão, Dá um barão. 2 barão, no singular, né? Você acha que isso quer dizer que ele está sendo desvalorizado hoje em que é dia? isso, que é isso. Ele é super celebrado, merecidamente super celebrado no Brasil. Praticamente eu não conheço nenhuma cidade do Brasil que não tenha Praça Rio Branco, Rua Rio Branco, ou avenida, como aqui no caso do Rio de Janeiro, é Rio Branco. E ele foi um grande herói e tem uma frasezinha que o jornal Gazeta de Notícias publicou no dia da morte do barão, que diz assim, morreu o Barão do Rio Branco, que ampliou as fronteiras do Brasil sem cometer nenhuma injustiça e dentro do direito. Não é legal? A maior contribuição do Barão do Rio Branco ao país foi a consolidação das fronteiras brasileiras. Com sua diplomacia, ele consolidou cerca de 900 mil quilômetros quadrados ao território brasileiro. Ao meu lado, um amigo, Luiz Felipe Lampreia, embaixador, foi nosso chanceler, aqui em pleno escritório do barão, não é isso? É verdade. Tudo bem? Tá bom, Celso. Tudo certinho? Embaixador, fala um pouco mais desses conflitos com os vizinhos, porque que, na verdade, o que é interessante, o que é fascinante para mim, eu sou leigo, né? É um pouco o seguinte, muitos dos nossos vizinhos têm problemas de fronteira até hoje, né? Tem feridas que estão abertas até hoje. E nós, aparentemente, graças ao barão, harmonizamos isso. É isso mesmo? Fala um pouco sobre isso. Totalmente. Você botou o dedo no nervo fundamental, né? E o Brasil tinha tudo para ser, e era visto com muita desconfiança, que o Brasil é um país singular. Primeiro, porque fala português. Segundo, porque não foi fruto de uma guerra de independência, foi uma transição negociada, monárquica, familiar, né? E terceiro, porque o Brasil se manteve junto, se manteve unido, enquanto uma boa parte dos outros se fragmentaram em vários pedaços, né? Então, o Brasil era visto com uma certa suspeita e, portanto, inclusive depois da Guerra do Paraguai, tinha uma série de questões de fronteira não resolvidas. E o barão resolveu elas todas, entende? Barão do Rio Branco também foi decisivo na questão de Palmas. O conflito diplomático
entre o Brasil e a Argentina, que durou entre 1890 e 1895. No argumento defendido pelo barão, ele alegava: quem usa a terra tem o direito à posse. E na região reclamada pela Argentina, oeste do Paraná e Santa Catarina, não tinha um argentino. Porque se o barão tivesse perdido a disputa do arbitramento com a Argentina, Santa Catarina quase toda seria argentina, não seria brasileira hoje em dia. A gente nem se lembra dessas coisas, mas é assim, né? Eu muitas vezes nem celebra isso. Exatamente. El aporte fundamental que trae el Barón de Río Branco a la relación con la Argentina y en general a la relación con todos los países de América del Sur reside en dos puntos. El primero es que él establece como principio absoluto de la política brasileña el respeto a la vida política interna de cada uno de los países de la región, el principio de no intervención en los asuntos internos de los países de la región. Y lo segundo es que resuelve que todos los conflictos limítrofes que tiene Brasil con los demás países de la región, y hay que tomar en cuenta que Brasil es vecino de todos los países de América del Sur, salvo Ecuador, lo que hay que tomar, y Chile, lo que hay que tomar en cuenta es que él establece el principio de que las diferencias en materia de límites no deben ser resueltas por el ejercicio de la guerra, del conflicto armado, sino exclusivamente a través de negociaciones bilaterales o de arbitrajes internacionales. Àquela altura não existia nenhum organismo como a ONU. A Sociedade das Nações, antecessora da ONU, só foi criada em 1919, 1920. De modo que, naquela época, as pendências entre os estados eram decididas pela arbitragem. Entregava-se a um terceiro, um árbitro, e cada qual procurava fundamentar da melhor maneira possível a sua solicitação, a sua reivindicação. Em 1903, o Barão do Rio Branco comandou uma negociação diplomática entre os governos do Brasil e da Bolívia, conhecida como Tratado de Petrópolis. A Bolívia abria mão de todo o Acre em troca de territórios brasileiros do estado de Mato Grosso, 2 milhões de libras esterlinas e a construção da ferrovia Madeira-Marmoré. Descreve para a gente esse processo que terminou, vamos dizer, incorporando, anexando o Acre ao Brasil. Aquela região do Acre era uma... Terra de ninguém. Mas era uma região contestada, não é? Já há muito contestada, mas praticamente abandonada, até que os brasileiros descobriram a seringueira e acorreram em massa para aquela região. Isso, naturalmente, provocou a resistência da Bolívia, que, por entender que não conseguiria, no confronto aberto com o Brasil, resolver a questão de maneira satisfatória, os bolivianos, diante disso, arrendaram a terra para uma empresa norte-americana, para uma corporação norte-americana. Procuraram, assim, unir-se aos Estados Unidos. Não é? E o barão resolveu isso muito bem. Primeiro porque uma das suas importantes orientações desde o início da sua gestão foi estabelecer um bom relacionamento com os Estados Unidos. Além da consolidação das fronteiras do Brasil, ele deslocou o eixo diplomático do Brasil da Inglaterra, da Europa para os Estados Unidos. Ele se deu conta de que o Brasil tinha credores na Inglaterra, basicamente, né? E, portanto, tinha uma relação importante com a Inglaterra. Mas ele se deu conta que a Inglaterra já era uma potência em declínio e que os Estados Unidos é que iam ser o grande país do século XX, entende? Então, ele se aproximou dos Estados Unidos, fez aqui no Rio de Janeiro uma grande conferência ministerial em 1906 e lançou uma aproximação subordinada. Algumas pessoas pensam que o barão foi quase que subordinado aos Estados Unidos. Não é verdade. Ele sabia da importância dos Estados Unidos e sabia do papel do Brasil, do peso do Brasil também, né? Ele tinha uma visão muito clara do que ia pelo mundo naquele momento. A agressividade do imperialismo europeu. Esse é o momento em que os europeus estavam partilhando a África, estavam ocupando a Ásia. Era o momento da diplomacia da canhoneira, quando se cobrava dívida com canhão no porto. E o Rio Branco, ele percebe, né? Ele identifica o potencial dos Estados Unidos.
não é? Ele percebe que os Estados Unidos estavam se tornando uma grande potência. E o Brasil precisava estar aliado com os Estados Unidos, até para conciliar economia com política, porque àquela altura nosso principal produto de exportação era o café. E o principal comprador de café brasileiro era os Estados Unidos. O Barão do Rio Branco, considerado patrono da diplomacia brasileira, morreu no dia 10 de fevereiro de 1912, vítima de problemas renais. Sua morte, durante o Carnaval, alterou o calendário da festa popular, por conta das intensas homenagens e do luto oficial. Embaixador, ele morou no Rio de Janeiro de 1902 até morrer em 1912. Certo. É verdade que ele era um personagem popular, que as pessoas falavam com ele, era considerado, era um ídolo? Era um ídolo. Realmente, há um caso que houve, nós tivemos alguns problemas com a Argentina, e conta-se de um caso que houve uma manifestação qualquer na Argentina e que se entendeu aqui como desrespeito à bandeira brasileira. E ele soube da coisa, ele preocupado com problemas com o ministro da Argentina aqui, de sofrer alguma coisa, aí disse que ele chamou o ministro e os dois saíram aqui pelo centro para almoçar num restaurante e ele de braço dado com o ministro da Argentina, as pessoas começaram a aplaudir, viva o Barão e tal. E tem uma marchinha da época que era uma coisa, que pena que morreu o Barão, que bom se morresse o Marechá, porque aí nós íamos ter 2 carnavais. O Marechal era o Marechal Hermes da Fonseca, que era o presidente da República. Eu acho que o Barão é o maior herói que já o Brasil teve. Maior herói? Sem dúvida. Por quê? Que ele... É um herói pacífico, um herói diplomata, né? Uma coisa extraordinária. Não é um herói militar que matou, que fez, que ocupou. Conseguiu, mas que é um herói que no conseguiu sangue. um feito extraordinário. Então ele era cercado de uma admiração popular enorme e nunca quis A ponto perder isso. enfim, ele quando morreu, né, se mudou a data do carnaval, né, isso que se fala, né? Considerou-se uma falta de respeito brincar o carnaval diante do óbito triste, de um, né? exato, de um homem tão importante, que é um caso raro, não é? Um ministro das Relações Exteriores tornar-se um protagonista, um herói nacional.